Fala pessoal, tudo bem? Essa semana uma amiga me pediu para fazer uma planilha de cálculo do INSS 2020, né? Como vocês sabem, a partir de 1º de março de 2020 o cálculo do INSS sofreu uma alteração, né? E tem gerado algumas dúvidas para algumas pessoas ainda de como fazer esse cálculo de uma forma mais automática no Excel, para facilitar conferências e ajudar aí no dia a dia do trabalho. Somente uma breve informação aqui sobre a mudança. Antes, por exemplo, um salário até 29 de fevereiro, um salário de R$ 3.000, você calcularia 9% direto sobre o valor de 3.000 e chegaria ao valor do INSS. Hoje, esse cálculo está um pouquinho diferente. O que é que mudou? O mesmo salário de 3.000, ele estaria dentro dessa faixa aqui. Porém, vocês podem observar que essa faixa está diferente da faixa anterior. Então, qual é a forma que seria calculado hoje? O valor dos 3.000 até 1.045, você calcularia 7,5%. O valor dos 3.000 entre 1.045 e 2.089,60, você calcularia 9%. E o valor de 2.089,60 até os 3.000, 12%. No final, você somaria os três valores e chegaria ao valor do INSS. Mas como é que a gente faria isso aqui no Excel? Vamos ver aqui uma forma bem simples de fazer esse cálculo, utilizando uma função aí que eu acredito que a maioria conheça, que é a função SI, não é? Vamos fazer aqui inicialmente esse cálculo através da função SI, faixa por faixa, para que a gente veja como é que fica o cálculo final, certo? E depois a gente tem aqui uma forma mais automática de fazer esse cálculo e fazer conferências também aí. Essa planilha vai ser disponibilizada para vocês, ok? Como é que a gente faria aqui nesse caso então? A gente iniciaria com o nosso SI aqui, né? E aí a gente vem aqui para o nosso teste lógico. Qual seria o teste lógico aqui nesse caso? Para a primeira faixa, o teste lógico vai ser um pouco diferente das demais, porque eu só tenho essa faixa inicial. Mas como é que ficaria? Eu vou pegar aqui o valor do salário, certo? Ou da base, o que é que como vocês queiram chamar, e verifico ele se ele é maior que o meu limite aqui da faixa. A faixa vai de 0 até 1.045. Então vou pegar o valor do salário e vou verificar se ele é maior, né? Símbolo de maior, que esse valor aqui. Se ele for maior, o meu cálculo vai ser sobre o teto aqui dessa faixa. Então eu vou pegar o valor da faixa vezes 7,5%, ok? Mas se ele for menor, que é o nosso caso aqui, R$ 1.000, ele é menor que 1.045. Como é que é o cálculo? Eu vou pegar os R$ 1.000, já que ele é menor, eu não vou utilizar o limite da faixa, e vou calcular os mesmos 7,5%. Fechei aqui minha condição falsa, né? Vou fechar, Enter. Então, calculei 75. Como é que eu verifico? Para um valor de R$ 1.000 é simples, mas a gente pode fazer um cálculo aqui só para confirmar. Vezes 0,075, né? Que é 75, 7,5% dividido por 100, dá 75. Mas se o valor fosse 1.045 ou superior, o valor dessa faixa seria 78,38. Como é que a gente vê se está certo? A nossa fórmula 78,38. Então, a nossa fórmula da primeira faixa está correta, ok? E como é que ficariam os cálculos das faixas posteriores? A gente vai fazer agora uma mudança no nosso SI. Vai ser um pouquinho diferente, vocês vão observar, mas vai ser o SI da mesma forma, ok? E o que é que vai mudar? Inicialmente a gente vai mudar o seguinte aqui, ó. Eu vou verificar aqui na segunda faixa o que? A mesma coisa, eu vou verificar se o meu salário ele é maior que meu limite da faixa, que aí se ele for maior eu vou calcular o limite da minha faixa aqui em relação ao limite da faixa anterior e vou calcular os 9%. Mas o que é que eu vou mudar aqui nesse caso? E por que eu vou mudar? Aqui em cima, quando eu selecionei G5, né, que é o valor do meu salário, e esse valor eu quero que ele fique fixo, eu vou selecionar aqui e vou apertar a tecla F4.
E isso o que é que vai acontecer? Esse cifrão aqui, antes do G e antes do 5, ele indica que se eu arrastar essa fórmula por algum motivo, ok? A minha coluna G e a minha linha 5, ela não vai sofrer alteração. Então, esse valor vai ficar fixo na minha fórmula. Eu só vou utilizar isso para o meu salário, porque eu quero que ele fique fixo, só que eu quero que a minha função aqui, ela meio que deslize entre os meus valores aqui que eu vou utilizar agora, ok? Então, eu vou olhar se o meu salário for maior, né, de novo, do meu limite dessa segunda faixa, né? Vou verificar, esse valor é maior. Se for maior, o que é que eu vou fazer? Novamente, eu vou ter que mudar a forma da minha fórmula aqui em relação à anterior. Por quê? Porque eu vou diminuir um valor antes de fazer a multiplicação. Então, eu tenho que abrir o parênteses. Então, assim, se esse salário for maior, eu vou pegar o limite da minha faixa, né? Porque ele ultrapassou esse limite, ou seja, ele é maior, né? Menos o limite da minha faixa anterior, vezes 9%. Ok? Então, assim, se ele ultrapassou, o cálculo vai ser dessa forma, certo? Ponto e vírgula. E aí eu vou abrir um outro se aqui. Eu vou explicar depois por que eu estou abrindo esse outro se. E aí, se vocês nunca viram como é a intercalação de funções dentro de outras funções, a gente consegue fazer esse tipo de intercalação. Nesse caso aqui, se você olhar, ó, eu tenho aqui o teste lógico da primeira função se, o valor ser verdadeiro da primeira, e o valor se falso. Nesse caso do valor se falso, assim, ou seja, se essa primeira condição aqui ela não for verdadeira, ele vai entrar num segundo se. Esse segundo se vai ser calculado como? Da mesma forma que o anterior. Eu vou pegar o meu salário novamente, certo? F4 para travar o meu salário. Observe que eu só estou travando o meu salário, certo? Eu vou verificar se ele é maior que o limite anterior, ok? Então, assim, qual é o cálculo dessa faixa? É sempre em relação ao limite anterior. Se ele ultrapassou o limite da minha faixa, eu já vou calcular o valor da minha faixa menos o limite anterior. Nesse caso, eu vou olhar se ele é maior. Como ele caiu na condição falsa, eu vou pegar essa informação aqui em relação ao limite anterior. Verifico se ele é maior que o limite anterior. Se ele for maior, novamente eu vou pegar aqui, abrir parênteses, o salário, F4 para travar, menos o meu limite anterior, ok? Vezes 9%, tá bom? E o valor falso aqui eu quero que dê zero. Por que eu quero que dê zero? Porque se nenhuma dessas condições aqui estiverem satisfeitas, ou seja, se nem o salário for maior do que o limite da minha faixa e nem esse salário for maior do que o limite da faixa anterior, eu quero que apareça zero para que não apareça nenhum valor estranho aí na nossa fórmula, ok? Vou fechar o primeiro se, fecho o segundo se. Como eu tenho duas funções aqui, eu tenho que fechar as duas, certo? Esse primeiro aqui está fechando uma função, que é essa daqui. Vocês podem observar que está com uma cor um pouco diferente. E esse já fecha essa segunda função. Eu vou dar um Enter aqui. Como 1045 não é maior que 1045 e muito menos maior que 2089,60, o valor aqui está zero. Mas se eu colocar aqui um valor de 2000, observe que ele fez o cálculo aqui embaixo. E como é que a gente valida esse valor novamente? 2000 menos 1045, ok? Eu vou chegar na minha faixa, que eu vou calcular sobre 9%. Então, eu vou pegar aqui esse valor vezes 9%, 85,95. Então, o meu valor está fechando aqui. Da mesma forma, se eu chegasse aqui e esse valor fosse 2089,60, né? Ele teria o valor de 94,01, que a gente pode fazer o teste aqui agora direto. 289,60, 94,01. E o meu INSS aqui, como a gente falou anteriormente,
é a soma dos dois, ok? Então esse valor está batendo. E aí como é que eu faço agora para replicar para as outras duas faixas, sendo que a informação é a mesma? A mesma que eu falo é a lógica do cálculo é o mesmo, né? A informação que vai mudar são os valores e os percentuais. Como a gente travou o valor do salário e o resto das informações aqui elas estão livres, eu posso arrastar isso aqui para baixo. Ó. Observe que aqui tem C7, C7, C6, D7 e isso vai mudar automaticamente quando eu arrastar. Então, se você olhar agora, ele foi para C8, por quê? Porque ele desceu uma linha. Como eu não botei essa trava com F4 nas outras fórmulas, ela desceu uma linha. Então agora sim, ó, se você observar o que a faixa 2 está calculando, ela está calculando essas três, a faixa 3 agora está essas três de baixo. Então você não precisa digitar essa fórmula toda novamente, você só faz arrastar. Então vou arrastar aqui até a quarta faixa, certo? Então agora eu tenho um cálculo de todas as faixas aqui. Então assim, para um salário, por exemplo, superior a 6.101,06, vou botar aqui um valor de 7.000, ok? Eu vou ter o valor do teto aqui, que eu calculo o INSS, o maior valor que pode ser calculado é 713,10, né? Então vocês podem ver que a função aqui ela está funcionando. E aí o que é que eu falei antes em relação a um cálculo mais automatizado? Aqui eu fiz esse cálculo para vocês observarem a evolução faixa por faixa, certo? Mas eu criei uma função em VBA para que você não tenha esse trabalho manual de fazer um cálculo desse tamanho ou pegar, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu pegar esse valor dessa primeira função, uma coisa que muita gente faz, certo? Eu peguei a primeira função, eu vou somar agora a segunda função a essa função inicial. Mas isso aqui tudo é possível dentro do Excel. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu recortei. Isso tudo é possível dentro do Excel aqui. Vou tirar o igual para não dar aquele erro mais. E aí eu vou pegar a segunda, a última, a terceira função aqui. E agora a última aqui para que a gente chegue ao mesmo valor. Ou seja, para você não ter uma função desse tamanho, que muita gente faz, para chegar ao mesmo valor aqui, olha o tamanho disso aqui. Para que você não tenha algo desse tipo, ou uma função cheia de regras, né? O que é que eu fiz? Eu criei uma função no Excel. A gente não tem aqui o se, eu criei uma função de cálculo do INSS. Você clica aqui e digitar igual INSS 2020, olha aqui a nossa função, certo? Qual é o parâmetro da minha função? O valor do salário da base de INSS. Fecho aqui. Eu só preciso informar o valor da minha base, mais nada. E aí o que é que essa função vai fazer? Ela vai me dar o valor do INSS. Vocês observem que o valor está fechando aqui. Aí, ou seja, se o meu valor fosse de 1.045, a soma dessas quatro faixas seria 78,38 e dessa função aqui que está calculando de forma automática simplesmente com o G5, ela já lhe dá esse valor diretamente aqui. Um valor de 3.000, nosso exemplo, a mesma coisa, ele está calculando sozinho, sem você fazer mais nenhum tipo de colocação. Então, assim, qual é o ganho que eu estou falando aqui para você, trazendo para vocês com essa planilha? Vocês só vão digitar aqui igual INSS 2020 e vai digitar aqui o valor, por exemplo, 8.000. Ele calculou 713,10 aqui, que é o limite, né? Então você coloca o valor direto dentro da função ou uma célula que você vai calcular da mesma forma. Então nessa planilha inteira você consegue usar essa função.
Lembrando que essa função foi uma função que eu criei, então ela não vai estar em todas as planilhas de Excel, ela está nessa planilha aqui, né? Daria para colocar em outras planilhas, mas isso aí é uma coisa para um vídeo diferente em algum outro momento. E aí o que é que eu quero mostrar aqui para vocês agora? Em relação à questão da função. Aqui nessa segunda sheet, a gente tem o seguinte aqui, a gente tem uma lista de funcionários com a base do INSS aqui, ou o salário. E aqui eu tenho a função, né, jogando aqui o valor de C5 e calculando essa informação. E aí, por que eu estou trazendo essa nova sheet aqui? Para que você veja o seguinte, se você der 2 cliques aqui, ó, você calcula automaticamente o valor do INSS de uma base que pode ter, nesse caso, deixa eu ver a quantidade de linhas, 62 linhas, mas que poderiam ter 300 mil linhas, e você calcularia com uma função só o INSS de todo mundo aqui para fazer sua conferência. E em relação à conferência, vamos supor que você tenha, certo? Uma planilha meio que parecida com a anterior, certo? Só que nessa você tem o valor da base, o valor do INSS que saiu na sua folha de pagamento aí do seu sistema de folha de pagamento, e você quer verificar se o seu sistema calculou de forma correta esse INSS, né? Até para não ter divergência e não criar nenhum tipo de problema aí na empresa que vocês estão fazendo a folha de pagamento. Então assim, você tem a informação aqui da folha, ok? Então assim, você tem o CPF, o código do funcionário, o que quer que seja, o nome desse funcionário, a base e o valor do INSS que foi calculado pela folha, e você quer verificar se esse valor está correto. Como é que você faria aqui nessa planilha que eu estou disponibilizando para vocês? Você clicaria aqui em confronto, ele vai fazer esse confronto, e o confronto é o que? Ele vai pegar o valor da sua base do INSS, vai fazer o cálculo baseado naquela função que eu lhe mostrei, INSS 2020, e vai gerar a diferença aqui já automática. Tem algumas diferenças aqui que foram propositais. Por exemplo, vou pegar esse valor aqui de 787, ou seja, o salário é 60.1370, ok? E foi calculado 609,75. Vamos ver na nossa função que a gente criou o valor que vai dar com esse cálculo aqui novo. Pronto. Se você observar, o valor correto seria 700,87. Então, o valor de 609,75 ele está incorreto. O cálculo do INSS correto seria 700,87, e vocês teriam aqui uma diferença de 91,11 que vocês iriam ter que recolher, talvez em atraso ou alguma coisa do tipo. Mas qual é o ganho que vocês teriam com essa planilha aqui? Vocês conseguiriam ver a diferença de uma forma bem rápida, sem trabalho manual, simplesmente colando as informações e clicando em confronto. Fez o confronto, precisa fazer um novo confronto? Limpa aqui, ele apaga tudo, tá vendo? Você vai colocar a informação e vai fazer o cálculo novamente. Vamos só fazer uma mudança aqui para a gente ver como é que o confronto não vai dar diferença agora. Eu vou pegar aqui, calcular com a minha função INSS 2020, ok? E vou arrastar aqui para todas as células. Aí agora, quando eu gerar o confronto, não vai haver diferença porque eu calculei baseado no cálculo correto. Ou seja, nesse momento não vai ter mais diferença nenhuma, ok? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter o link aí para vocês fazerem o download da planilha, ok? Se gostaram aí, dê um like, curta e siga aí a nossa página, que sempre a gente vai vir trazendo novidades aí para vocês, principalmente para a área contábil, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.